boa tarde, boa noite. Meu nome é Rômulo, tenho 26 anos. Estou aqui cursando técnico em enfermagem no Senac. Vou falar sobre assistente ao paciente idoso acamado e o papel um pouco do cuidador, né? Vou falar um pouco da parte inicial do nosso trabalho, na qual a gente conseguiu pesquisar bastante sobre que nos últimos tempos a natalidade de todo o nosso país está diminuindo, né? E a média de idade está cada vez aumentando mais. Então a gente resolveu pegar esse nicho de cuidados para falar um pouco como o cuidador informal, digamos assim, o familiar ou amigo, vizinho, cuida daquela pessoa que está idosa acamada em casa, né? Então a gente viu que é muito importante lidar com isso. Saber lidar com higiene, saber lidar com a alimentação, ter aquela paciência que precisa, dar o conforto correto ao paciente, estimular a autoestima dele, na qual a gente consiga estimular que ele consiga pegar o garfo, por exemplo, para comer, que ele consiga pegar um pente para passar no cabelo. Nas mulheres, no caso, talvez pintar a unha, fazer essas coisas básicas que podem deixar o paciente melhor ainda, mesmo estando numa situação de acamada, né? Às vezes não consegue caminhar direito, e isso melhora muito a saúde mental também do paciente. Com isso, a gente mostra a importância do papel do enfermeiro, do técnico também, na qual eles conseguem, né, com essa parte humanizada de cuidado, trazer esse conforto e também fazer que essa vida desse paciente acamado seja prolongada de uma forma mais confortável àquela pessoa e aos familiares dele também. Porque, querendo ou não, isso envolve toda a família, porque muda toda a rotina das pessoas que estão ali na volta daquela pessoa. Elas sabem que tem alguém que está deitado numa cama que depende daquela mesma pessoa, ou de um cuidador, ou de um familiar, para poder comer, para fazer suas necessidades básicas, tomar um banho, e isso interfere bastante nas rotinas das pessoas, porque todo mundo trabalha, às vezes estuda, tem uma casa para cuidar, tem um filho pequeno, né? Então é bastante difícil isso. Então essas pessoas que vão cuidar desses pacientes, elas têm que sempre ficar cientes dos sinais vitais dessas pessoas também, né? Porque é muito importante saber se ela está bem, às vezes elas não vão conseguir falar se estão sentindo dor, e os sinais vitais demonstram muito desses sinais. Às vezes com uma dor e a paciente não fala, os batimentos cardíacos ficam meio acelerados, essas coisas assim, coisas básicas, né? E também cuidar se ela está descansando direito, na qual ela consegue dormir sem ter insônia, sem ter nenhum problema psicológico que está afetando, porque esses pacientes acamados vão sentir muito dificuldades de fazer as coisas que eles faziam quando talvez eram mais jovens ou não tinham sofrido talvez um acidente que deixaram eles acamados, essas coisas assim. Então, esses cuidados são muito importantes. Então, zela por tudo isso. Muito obrigado e minha parte era essa. Agradeço desde já. Depressão. Depressão é a comorbidade muito comum na população idosa, chegando a 50% dos idosos institucionalizados, e sua prevalência aumenta a partir dos 75 anos de idade. A depressão está associada ao aumento de números de casos de suicídios. Fatores de risco como isolamento, a dificuldade nas relações pessoais, conflitos na família, a dependência, dificuldades econômicas, doenças dolorosas, a morte cônjuge, entre outros, podem desencadear a depressão. Segundo o Ministério da Saúde, os sinais de depressão podem ser a fadiga, retardo psicomotor, a perda da afetividade, o nervosismo, a ansiedade, a alteração do sono e vigília, alteração do apetite, muitas queixas somáticas, a falta de interesse, a perda da capacidade de sentir prazer,
distúrbios e comportamentos e até condutas. Para o diagnóstico deve ser utilizado uma escala, a escala de depressão geriátrica, que pode ser utilizado por qualquer profissional da atenção básica. Olá, meu nome é David William. O que é fundamental para um cuidador de idoso? É verificar sinais em idosos que podem significar condições agudas ou agravo de condições crônicas, como a febre e a desidratação. A hipotensão, que pode ser a temperatura axilar baixa. A frequência respiratória, que pode causar por estar aumentada, principalmente por patologias pulmonares. E além disso, temos que verificar quando há presença de cianose em extremidades. Delírio. Delírio, o que seria delírio? Delírio é a confusão mental, alteração de pensamentos desorganizados, o nível de consciência, a agitação desse idoso. Frequentemente são alucinações visuais. Entre outros distúrbios comumente presentes no processo de envelhecimento, encontra-se a insônia. A depressão é uma comorbidade muito comum na população idosa, chegando a 50% dos idosos institucionalizados, e sua prevalência aumenta a partir dos 75 anos de idade. Fatores de risco como isolamento, dificuldade nas relações pessoais, conflitos na família, dependência, dificuldade econômica, podem desencadear uma depressão. Segundo o Ministério... Olá, tudo bom? Eu me chamo Luana, tá? E eu vim dar seguimento à nossa apresentação, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome de imobilidade, tá? O que seria essa síndrome? Essa síndrome seria quando o paciente ele fica restrito apenas ao leito. É quando ele fica um período muito longo deitado, entendeu? O que acaba acontecendo? Ele acaba falando vulgarmente, ele acaba atrofiando. Ele acaba perdendo aquela mobilidade que ele tinha antes, de levantar, de enxergar uma perna, de enxergar um braço, tá? E o papel do cuidador é evitar que isso não aconteça. Como um cuidador consegue evitar isso? Ele consegue incentivando o paciente se ele tiver condições, óbvio, sempre observando o quadro, né, clínico do paciente, ele incentivando o paciente mudar de posição, se ele tá deitado, incentiva ele a ficar sentado numa poltrona, a dar algumas curtas caminhadas no local onde ele fica, no quarto, né, esticar os braços, fazer movimentos, isso ajuda nessa síndrome, tá, evitar essa síndrome, tá. Depois dessa síndrome, eu vou entrar no nosso próximo núcleo de cuidados, que seria cuide do outro, tá? Agora falando um pouquinho sobre os cuidados básicos de higiene pessoal, tá? Agora eu vou citar os tipos de banho, tá? E é importante sempre ressaltar que o cuidador tem que sempre se atentar ao tipo de banho vai ser correspondente ao quadro clínico do paciente, tá? Então, ele tem que se atentar muito a isso. Até mesmo pela capacidade do paciente conseguir executar aquele banho. Caso ele não consiga executar, vai ter um banho específico para isso, que seria o banho de leito, tá? Então, a gente começa com a imersão, tá? Que é um tipo de banho feito numa banheira,
tá? Aspersão, que é o banho no chuveiro, tá? Com auxílio tem uma cadeira, né? Existe uma cadeira, e com o auxílio dessa cadeira, juntamente com o cuidador, o paciente consegue executar esse banho, tá? Ablução, que seria o banho parcial no leito, tá? Banho de leito, que aí esse banho é extremamente, acaba sendo restrito ao paciente que é extremamente acamado, é dependente mesmo, então acaba feito esse banho de leito, tá? Que todo banho vai ser executado no leito, vai ter... E para finalizar, referente ao banho, tá? Tem o banho a seco, que é apenas utilizado com pressas, tá? De algodão umedecida, só para fazer uma limpeza sem enxágue, tá? Aquela limpeza mais tranquila, tá? O que a gente sempre deve observar durante o banho, até mesmo e após o banho, tá? A gente sempre tem que observar a queda de temperatura do paciente, que isso é muito importante, tá? A gente tem que se atentar às vestimentas que vai ser utilizada. Então, a vestimenta tem que ser de acordo com a temperatura, a estação, tá? Depois é feito também são 2 passos muito importantes que a gente não pode esquecer, que o cuidador não pode esquecer, que é, além do banho feito no corpo, né? Na região da face, não podemos esquecer a higiene oral, tá? A higiene oral. Então, escovar os dentes, se o paciente consegue, incentiva, tá? Entrega a escova com a pasta e incentiva ele a escovar. Se ele não consegue, o cuidador vai ter que fazer isso por ele, tá? Se ele tiver próteses, tem que ser escovado e tem que ser limpada essa prótese, tá? Para eliminar esse excesso de placas e formação de bactérias, tá? E sempre hidratar os lábios. Sempre. Sempre. Porque pode criar rachaduras, ressecamentos, e essas rachaduras acabam criando feridas. E dependendo do paciente, da condição do paciente, se ele for um paciente diabético, acaba dificultando muito a cicatrização. Então é muito importante sempre hidratar os lábios. Agora eu vou falar um pouquinho, tá, sobre úlceras de pressão, tá? Como ela acontece, por que ela acontece e como evitar, tá? A úlcera de pressão nada mais do que como ela diz mesmo, é quando a gente pressiona uma parte da pele e aquela parte acaba não recebe mais oxigênio, para de receber sangue e oxigênio e automaticamente aquela parte acaba necrosando, morrendo, tá? E acontece as úlceras, né? A gente consegue evitá-la fazendo sempre a mudança de decúbito. Isso é primordial dentro da enfermagem, tá? E é um cuidado da nossa área, entendeu? Do enfermeiro, do técnico de enfermagem e do cuidador, tá? É um cuidado nosso, tá? Que é a troca de decúbito, que é muito importante, tá? O adequado é fazer em 2 horas, tá? A gente sempre vai orientar essa mudança nesse horário, entendeu? Porque além de evitar uma úlcera de pressão que pode, né, que pode dar uma dor de cabeça gigantesca, ela proporciona um conforto para o paciente, entendeu? Então, é muito importante fazer a mudança de decúbito, tá? As úlceras de pressão, elas têm 4 estágios, tá? Desde o mais leve até o mais grave, tá? Para cada estágio, tem uma abordagem diferente, clínica, tá? E também de cuidados de enfermagem, tá bom? Bom, pessoal, era isso, tá? Esse trabalho ele foi feito com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, tá? O intuito desse trabalho é, sim, ser um manual, tá? Com orientações bem explicativas para um cuidador, tanto informal, que é aquele que faz o curso para ser o cuidador, quanto aquele cuidador informal, que é aquele familiar que, né, acaba ter que cuidar do ente querido, né? Então, esse curso foi feito, esse projeto foi feito especialmente para essas pessoas, tá?
A minha parte era essa, tá bom? Agradeço pela atenção de todos. Muito obrigada. Boa noite, meu nome é Lucas Rosalino e eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre atenção aos medicamentos. Com o aumento da expectativa de vida, ocorre o crescimento da demanda pelo uso contínuo de medicamentos. A facilidade ao acesso e às medicações e a baixa frequência do uso de recursos não farmacológicos para o tratamento das patologias médicas contribui para o consumo elevado de medicamentos na população idosa. As doenças cardiovasculares ocupam o primeiro lugar da mortalidade no Brasil. Com isso, os medicamentos cardiovasculares são os mais utilizados, ocupando cerca de 45% das prescrições médicas, seguido pelos gastrointestinais e antidepressivos. Os nomes certos da administração e medicamentos são utilizados para advertir o profissional sobre fatores que podem ocasionar os erros de medicações. Tais itens devem ser verificados a cada administração medicamentosa. Medicação certa, paciente certo, nesse caso ocorre mais em clínicas geriátricas ou hospitais, né? Dose certa, via certa, horário certo, registro certo, ação certa, forma farmacêutica certa e monitoramento certo. Também vou falar para vocês um pouquinho sobre interação social do idoso, tá? Com o aumento da população idosa no mundo, há cada vez mais interesse na qualidade de vida da terceira idade, que inclui o bem-estar físico, mental e o convívio social. A qualidade de vida pode estar vinculada à capacidade funcional, estado emocional, interação social, atividade intelectual e autoproteção de saúde. O envelhecimento da população traz desafios quanto ao planejamento de estratégia para a população idosa, pois com essa transformação há o aumento dos custos da saúde e a necessidade de profissionais capacitados a incentivar a autonomia e independência da população, melhorando a sua qualidade de vida. A realização desse estudo permitiu atualizar os conhecimentos acerca das necessidades, cuidados básicos de saúde no processo de envelhecimento. Muito obrigado, até mais.